Ora viva e bem-vindo a mais uma edição deste que é o seu programa de eleição Indo Podcast. Hoje não será diferente. Contamos em estúdio com o nosso convidado Américo Sozinha, quem passo de já saudar, e juntos vamos então debruçar sobre aquilo que foram os 2 dias da sessão de perguntas e respostas ao governo na Magna Casa do Povo. Ora viva, bem-vindo a mais uma edição desta que é a nossa edição do Índico Podcast, por sinal, a segunda para a presente semana. Muito bom dia a ti, bom dia também à vasta equipa técnica deste órgão. Saudamos igualmente aos internautas e telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para dar nosso contributo na atualidade nacional e não só. Esta semana tivemos então a oportunidade de acompanhar aquilo que foi a sessão de perguntas e respostas ao governo, onde de forma exaustiva, em diferentes níveis e órgãos, o governo teve a oportunidade de explanar aquilo que são as realizações, principalmente naquilo que são as preocupações do povo moçambicano. Falo neste momento nas questões ligadas à corrupção, raptos e desenvolvimento humano. Dentro daquilo que foi então a abordagem apresentada pelo ministro do Interior, como é que repara para aquilo que são os ganhos alcançados, principalmente na questão do combate à corrupção e raptos, que tem estado então a merecer bastante atenção e preocupação por parte dos moçambicanos? Bom, primeiro dizer que, conforme sabe que de lei que o governo deve responder às perguntas das bancadas parlamentares, naturalmente também se impõe, portanto, enorme responsabilidade por parte de quem pergunta, porque a nossa lei está clara de que a Assembleia da República, ou seja, os deputados na Assembleia da República, representam o povo na sua totalidade. Por isso, é fundamental que cada deputado faça questões em nome do povo e, pelo fato de estar a fazer questões ao governo em nome do povo, portanto, carece aqui alguma cautela nas perguntas, e as perguntas não devem ser pessoais, não devem ser perguntas que não representam aquilo que chamaríamos do povo moçambicano. E fomos perceber de que várias bancadas parlamentares desta vez acho alguma evolução, porque tivemos muitas perguntas que foram colocadas ao governo para esclarecimento, mas também é fundamental apelarmos de que os deputados da Assembleia da República, quando se encontram no Parlamento, eles devem despir da sua cor política, passando assim a representar os moçambicanos totalmente, porque muitas das vezes o que temos visto no Parlamento é que alguns deputados fazem questão de levar questões pessoais para o Parlamento, e em algum momento temos visto também alguns deputados a responderem em nome do governo, isso que é muito mau. Nós avaliamos negativamente esse tipo de postura. Independentemente da bancada que o deputado representa, é fundamental que a presente postura do deputado, apresente a postura de digno representante do povo. A missão, por exemplo, desta sessão dos 2 dias do deputado é questionar o governo e não responder em nome do governo. Nós estamos a cometer um erro muito grave, em que temos vindo a lamentar desde os anos transatos, em que os deputados, no lugar de fazerem as perguntas, respondem em nome do governo. Sinceramente, isto é de veras preocupante, porque o Executivo sabe o que faz, e o Executivo deve responder realmente o que fez e o que não fez, porquê. E o deputado tem que fazer isso, independente de ser a bancada do partido no poder ou não. Senão, não teríamos necessidade de eleger esse deputado. Há uma questão muito interessante do nosso país, se prestar atenção. A Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, quando tomou posse, em plena Praça da Independência, teria dito que um dos propósitos da sua governação é efetivamente combater os lambebotas. E percebemos que há lambebotas até no Parlamento. Isso é lamentável. Alguém, deve ter sido ainda esta semana, eu fiz painel com uma pessoa em que eu saí do painel envergonhado por simples fato. É que coloca-se uma pergunta, o moderador coloca uma pergunta, tem a ver com a realização dos 100 dias. A pessoa apresenta uma percentagem que o próprio governo não valida, ou seja, a pergunta era em quantos porcentos o governo já tinha realizado o plano dos 100 dias. A pessoa disse que eram 77, deve ser isso, 77 ou 80%.
mas o Executivo não fala de 80%. Quer dizer, o Executivo assume que o nível de realização é uma percentagem efetivamente aceitável, mas abaixo disso. Mas o painelista aparece a dizer que o governo tinha feito acima do que o próprio governo não confirma. Então, esse tipo de atitude nós vamos acompanhando até dentro do próprio Parlamento. É grave. Nós temos que combater, portanto, esse tipo de atitudes. O governo do presidente Chapo vem fazer diferente para ter resultados diferentes. Entretanto, temos ainda indivíduos que estão a resistir esta evolução, a resistir a esta mudança. Então, o nosso primeiro apelo sobre este tema com relação às perguntas ao governo é efetivamente condenar esta atitude de deputados que vão para lá, no lugar de fazer as perguntas para o governo responder, e responde às perguntas de outras bancadas. Esta não é a missão de nenhum deputado. Nós vamos apelar, se a missão efetivamente de um deputado é esta, de responder até em nome do Executivo, este deputado, na minha opinião, tinha que ser despedido. Este deputado tinha que ir para casa e ceder espaço aos suplentes que provavelmente terão, portanto, mais prestação para o povo. É fundamental também a esta altura observarmos questões ligadas ao decoro parlamentar. É importante que o deputado, no âmbito da sua atuação, tenha os princípios de isenção, imparcialidade e rigor, que é para efetivamente nutrir a sua prestação em prol do desenvolvimento da nação moçambicana. Ora, é fundamental também destacarmos aqui a qualidade, do ponto de vista de postura da Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência Margarida Talapa. Está sendo uma verdadeira presidente, uma verdadeira gestora. Ela é mais líder do que efetivamente chefe no Parlamento. Existem evidências claras de que nestes primeiros dias de administração da Assembleia da República, a Presidente do Parlamento está a saber muito bem fazer uma gestão equilibrada, está a saber atuar com princípios, com lisura, sem discriminação ou preconceito de qualquer que seja a bancada. Então essa é a postura de uma Presidente que se pode chamar de líder. Então está de parabéns à Presidente da Assembleia da República, portanto, Margarida Talapa. É nesta esteira que nós gostaríamos que os deputados, independente das suas bancadas, tenham, portanto, esse comportamento. Até muitas das vezes, esta relação interpessoal entre, portanto, pessoas de várias forças políticas, deputados de várias bancadas, a nível central nunca teve problemas. Os problemas estão na base, nas províncias, nos distritos, nos postos, nas localidades, povoações, bairros, até quarteirões. Então, nós gostaríamos também, já que estamos no âmbito, se prestar atenção, uma das temáticas que está a dominar a atualidade nacional é o diálogo nacional inclusivo, que foi, portanto, levado a cabo pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e os partidos políticos. Então, neste âmbito, se nós estamos agora numa marcha rumo à paz efetiva, é fundamental também que se destaque a reconciliação. Com relação à reconciliação, também faz parte a postura do próprio ministro. Qualquer ministro que for, portanto, ao Parlamento e dirigir-se aos moçambicanos, precisa também que seja uma abordagem muito qualitativa, sobretudo responsável. Para mim, eu acho que o trabalho do ministro não é ir ao Parlamento apresentar efetivamente relatórios de correção. Não, o ministro tem que apresentar relatórios, portanto, de atuação prévia para evitar que um crime possa ocorrer. Vamos aos fatos. O Ministro do Interior aborda situações, portanto, que têm a ver com raptos. O mais importante neste capítulo de raptos não é o ministro dizer quantos raptos ocorreram. O mais correto é o ministro dizer que a polícia está a trabalhar afincadamente com forma de travar o rapto. O que nós queremos é que o rapto seja travado no país. Conforme sabe que os empresários raptados, principalmente são da origem asiática, eles empregam muitos jovens moçambicanos. E um rapto tem impacto negativo, começando efetivamente pelo desemprego. Quando se rapta, por exemplo, um empresário, a primeira consequência é desemprego para as famílias moçambicanas dos seus familiares que lá trabalham. 2. O combate à corrupção. É verdade que nós estamos a atingir um estágio assustador. Em Moçambique, parece que a corrupção acaba atingindo níveis de legalidade. Parece ser legal, portanto, praticar atos de corrupção. E nas províncias, fundamentalmente, temos registrado situações
em que o acesso a emprego na função pública as pessoas devem pagar. Fazer transferências de um posto, ou seja, de um local para outro do mesmo trabalho, também tem que se pagar. Este tipo de atitudes devem ser combatidas. E o que temos visto, portanto, o trabalho do Gabinete Central de Combate à Corrupção limita-se apenas em elaborar, portanto, os relatórios de indivíduos interpelados a cometer, portanto, este ato. A missão do Gabinete Central de Combate à Corrupção não deve ser alistar, portanto, as ações de corrupção que ocorreram no país. A missão deve ser desencadear, portanto, atividades que possam, sobremaneira, evitar que a corrupção ocorra. A corrupção não se combate na base da lei. A corrupção combate-se na base, portanto, de consciencialização da sociedade sobre a importância de combater este mal. Então, o Gabinete Central de Combate à Corrupção deve, efetivamente, desconstruir o paradigma de fazer a lista de indivíduos. Veja que há um outro dado muito interessante nesta área. É que um indivíduo, por exemplo, vamos dar exemplos básicos. Uma técnica de saúde materno-infantil dá assistência a uma mãe e a mãe gosta, portanto, como o parto foi assistido. Meses depois vai oferecer uma tigela de farinha, vai oferecer 1 quilo de mandioca, 1 quilo de amendoim. Este é, portanto, tido como corrupto. É tido como corrupto porque recebeu uma tigela de farinha, 1 quilo de mandioca, em consequência de um trabalho que prestou. É verdade que o trabalho que prestou não precisa de ser pago, nem muito menos agradecido, porque esse é o dever, mas essas práticas já ocorrem desde os tempos remotos. Nesse caso, a PGR, através do Gabinete Central de Corrupção, concentra, portanto, a sua atenção neste ato do que é propriamente aquele que, por exemplo, construiu o alpendre com 3, 4 milhões de meticais do erário público. Então, alguma coisa não está bem. Quer dizer, o Gabinete de Combate à Corrupção tem que atuar para uma enfermeira, porque recebeu 1 quilo de mandioca em consequência do serviço bem prestado, que uma senhora está a agradecer, ou está a reconhecer, nem seria agradecimento, está a reconhecer o exercício que foi, portanto, praticado, em detrimento do indivíduo que diz ter construído um alpendre com 4 milhões de meticais. Este indivíduo está ali a solta a passear. Então, são essas práticas que constroem, portanto, que constroem mais práticas e fragmentam o tecido social e criam revolta nas pessoas. O outro fato é que o Gabinete Central de Combate à Corrupção deve trabalhar afincadamente nas palestras, quer nas escolas, nos centros de saúde, em outras instituições de trabalho e também em reuniões comunitárias para sensibilizar as comunidades sobre o perigo de praticar atos de corrupção. É assim como se combate a corrupção. A corrupção não se combate porque aprovou-se na Assembleia da República uma lei de combate à corrupção. Esquece lá isso, não é possível. Então precisamos de apelar, portanto, esses organismos para que trabalhem de forma diferente para alcançar resultados diferentes, como a visão política, estratégica e administrativa de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, presidente, portanto, da República de Moçambique. É o que nos oferece essa altura a fazer menção. Mas, tirando isto, percebemos que o governo conseguiu, dentro das suas possibilidades, responder às perguntas que foram colocadas pelas bancadas parlamentares. Isso já é bom. O que nós podemos fazer nessa altura é apelar efetivamente ao comportamento de certos deputados que, no lugar de fazerem perguntas, respondem perguntas do governo. O governo não pediu assessoria de nenhum deputado. E isso é que evolui para o lambebotismo. O lambebotismo significa você prestar serviços que não lhe for solicitado. Quer dizer, lambebotismo significa apresentar elogios desnecessários ou elogios infiéis, elogios que não se consubstanciam com a postura, portanto, apresentado por pessoas. Isso chama-se lambebotismo. E o Parlamento não deve ser indústria de lambebotas neste país. E nós temos que combater, portanto, este mal. Nós esperamos que os deputados, independentemente da bancada que representam, então ganhem postura, questionem o governo. Por quê? Porque o Parlamento, enquanto poder legislativo, é o órgão de soberania que não se subordina
portanto, ao governo, porque o governo também é órgão de soberania. Entre as duas instituições há relação de coordenação e não de subordinação. Ninguém é superior ao outro. Entre o ministro e o deputado, ninguém é superior ao outro. Ali há relação de coordenação, porque são dois órgãos de soberania. Os dois, o ministro e o deputado, são membros dos órgãos de soberania. Então, não há aqui hipótese alguma que possa merecer a nossa atenção enquanto os deputados não evoluírem do ponto de vista de comportamento de representação do povo. Vá ao parlamento, se questiona o povo, você recebe por isso, não recebe por ser porta-voz do governo. O governo tem o seu porta-voz. O governo, quer dizer, ele deve sentir-se pressionado pelo parlamento. O parlamento deve pressionar o governo a realizar aquilo que é o seu programa de governação, aquilo que é o plano econômico, social e orçamento do Estado, aquilo que é o plano quinquenal do governo. O parlamento, uma das suas funções é fiscalizar o governo. Então não vai fiscalizar o governo enquanto você próprio, em algum momento, coloca-se como porta-voz do governo. Então são práticas que nós devemos combatê-las, porque este país precisa efetivamente de fazer as coisas de forma diferente para alcançar os resultados diferentes. Foi apresentado ainda nesta sessão de perguntas e respostas na Casa do Povo, aqui são os prognósticos sobre o ponto de vista de desenvolvimento nacional, onde os gráficos mostram um encarecimento do custo de vida e muito bem foi explicada esta questão. Como é que acha que os moçambicanos devem desde já preparar-se para fazer frente a esta crise que despoleta assim nos próximos dias, com a questão do desemprego a aumentar devido àquilo que é o impacto das manifestações que podemos então assistir com um caráter até ilegal para então não chamarmos de criminosas? Bom, conforme sabe que nós a essa altura estamos nessa situação, o desemprego é verdade que já existia, mas foi, portanto, se adubando pelas manifestações que ocorreram, portanto, dentro do nosso país, e isto representa um enorme desafio para o governo. Primeiro dizer que os manifestantes legais, ilegais, criminosos, portanto, ou violentos, também fazem parte do objeto de governação de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República. A essa altura, nós achamos que o capítulo de manifestações está ultrapassado. O Presidente, neste momento, junto do seu governo, está trabalhando afincadamente como forma de encontrar as soluções desta problemática. Primeiro, dizer que, conforme sabe, perdão, dentro dos 100 dias, o Presidente apresentou a proposta de financiamento, ou seja, de criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. A criação deste fundo visa efetivamente dar a capacidade financeira, ou seja, o poder financeiro à juventude, fundamentalmente, porque do investimento 60% vai para financiar a juventude e 40% para as restantes faixas etárias. Isto significa que o Presidente está preocupado, primeiro, em dar o poder financeiro e econômico ao jovem, que é para garantir que implemente seus projetos de investimento que possam possibilitar autoemprego para o próprio jovem e também criação de emprego para mais jovens. Para além disso, de emprego, este fundo também vai apostar muito na produção. Nesse caso, nosso país, conforme sabe, e é constitucional, de que a agricultura é a base de desenvolvimento. Mas não basta dizer, é preciso criar condições para que esta base de desenvolvimento seja uma realidade. E o Presidente está, neste momento, a trabalhar como forma de garantir com que se minimize o impacto socioeconômico dentro do nosso país. Para além do investimento do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, também há um fundo que já foi aprovado, que vai efetivamente subsidiar os pequenos, médios e grandes empresários para se reerguerem, tendo em conta que as manifestações também destruíram a parte de investimento que já tinha sido feito pelo setor privado fundamentalmente. É verdade que o maior empregador é o Estado, mas o nosso país deve começar agora a apostar no investimento privado, que é para garantir que haja emprego e empregabilidade por parte da juventude. Se boa parte de jovens consegue desenhar um projeto credível, apresente e o projeto aprovado depois financiado, gera emprego para si e para outros jovens,
assim estaremos efetivamente a criar condições para minimizar o impacto da juventude que a essa altura está na situação de desemprego. Também este fundo poderá ajudar sobremaneira para que o poder de compra volte, portanto, às mãos dos moçambicanos. Neste momento, com a questão de alto custo de vida e o desemprego, efetivamente, o país acaba entrando numa situação de crise absoluta com relação à circulação da moeda. Ou seja, em economia chamam de circuito econômico. Não há circuito econômico no país enquanto estivermos nessa situação, em que mais jovens estão desempregados, em que, portanto, o poder de compra é bastante reduzido. Então, isso consubstancia, na minha opinião, a um desafio na governação do presidente e nós esperamos, efetivamente, que a juventude possa rapidamente corresponder com aquilo que é a proposta de governação do presidente para o desenvolvimento, portanto, desta nação moçambicana. Não há dúvidas de que estamos numa situação de alto custo de vida, por isso, na minha opinião, o fundo, portanto, orientado para a produção, tinha que se apostar muito na produção agrária. É fundamental que a nossa juventude olhe a produção agrária como uma das apostas. Não há nenhum país que possa desenvolver, por exemplo, com todos os jovens à espera de emprego formal dentro do aparelho do Estado. Mas, se este jovem tiver um projeto industrial, um projeto comercial, a solicitar investimento, isso será fantástico. Mas também o presidente fala de apostar na formação do capital humano. É importante que haja formação do capital humano, porque está provado cientificamente de que o saber fazer é um fator que catapulta o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico vital para todos que apostam na vida laboral. E só se pode apostar na vida laboral mediante a aplicação de sinergias dentro da formação do capital humano. E atenção, nós sempre chamamos a atenção de que, passa a redundância, de que nem todo jovem foi feito para empreender. Isso é verdade, é uma realidade. Há jovens que foram feitos para empreender, mas já há jovens que foram feitos para trabalhar. Então nós temos que desenhar políticas públicas na visão do mais alto dirigente deste país, que é o presidente Chapo, para garantir que haja geração de renda para empregar aqueles jovens que não têm vocação de empreendedorismo, mas têm vocação para trabalhar, nesse caso, prestar as suas habilidades, seu conhecimento, suas atitudes para o desenvolvimento das instituições no país, que através do seu conhecimento conseguirão obter, portanto, recursos financeiros. 2. Aqueles que não foram feitos para empregados ou para trabalhadores ou para trabalhar, poderão naturalmente beneficiar deste fundo para garantir que se tornem empresários. Daqui a mais 5 anos tenhamos efetivamente empresários no país provenientes do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local financiado pelo governo de Moçambique. Então, assumindo-se que este fundo não é a sua primeira aparição, em tempos tivemos a oportunidade de acompanhar este fundo através do vulgo 7 milhões para o empoderamento do distrito. Como garantir a rotatividade destes fundos com vista a salvaguardar com que mais jovens possam então beneficiar e tornar o projeto sustentável? Certo, eu julgo que é fácil o que se deve fazer. Dentro das políticas de adesão ao próprio investimento, as políticas devem estar muito claras e em algum momento as críticas devem ser muito rigorosas, fundamentalmente para questões de reembolso do financiamento. Porque, na verdade, o Fundo de Desenvolvimento Distrital, que é FDD, nesse caso o Fundo de Desenvolvimento Distrital, que foi concebido na altura pelo antigo Presidente da República, Armando Guebuza, é um fundo que impulsionou o desenvolvimento distrital. Mas depois parou. Por que parou? É que não havia efetivamente o reembolso dos valores que foram alocados. Significa que a melhor estratégia, na minha opinião, para que os que serão beneficiários na primeira linha consigam reembolsar os valores para beneficiar as pessoas seguintes, seria financiar, portanto, os projetos na base do Banco Nacional de Investimento. Então, aliás, o presidente fala de Banco de Desenvolvimento. Então, a criação do Banco de Desenvolvimento visa efetivamente criar normas, não diria rígidas, mas regras que possam encorajar o jovem
a reembolsar os valores para beneficiar, portanto, os outros jovens. Então, significa que a estratégia que o Presidente da República encontrou, na minha opinião, é uma estratégia crucial, que é para os jovens serem financiados na base do banco. Sabe muito bem que financiar um jovem através de um banco é diferente, portanto, de financiá-lo através de acordos, assim, eu diria, livres dentro da administração pública. As pessoas não respeitam muito este princípio de reembolso, mas se for por intermédio de um banco, o nível de exigência e de rigor são altos e com isso, efetivamente, nós podemos garantir que os fundos serão alocados, obviamente serão reembolsados para beneficiar, portanto, mais pessoas. Ainda esta semana, dentro da esteira da luta pela união dos moçambicanos, tivemos a oportunidade de acompanhar aquilo que foi o lançamento da tocha da chama da unidade no quadro então da celebração dos 50 anos de independência nacional. Numa altura em que os moçambicanos vislumbram dias de paz e a promoção da unidade nacional, tivemos um ato que deixou-nos todos preocupados, que foi então o ataque armado registrado na província de Sofala. Como é que repara para este ato numa altura em que a luta por parte de todos os moçambicanos é naturalmente a paz efetiva no nosso país? Bom, as nossas primeiras palavras com relação a isso são de lamentar e endereçar notas de solidariedade para todas as pessoas que perderam, portanto, os seus bens decorrente deste ato hediondo em que os homens armados, até essa altura desconhecidos, praticaram, portanto, este ato ao longo da Estrada Nacional número 1. Nós, a essa altura, gostaríamos de encorajar as forças de defesa e segurança na província de Sofala e não só, para que trabalhem com rigor, com vista, no mínimo, a neutralizar, portanto, um dos intervenientes para perceber efetivamente o que teria motivado a proveniência desses indivíduos, qual a intenção, porque aquela região, conforme sabe, foi bastante fustigada pelos homens armados na altura de Renamo e nos últimos anos, na minha opinião, parece que a população já conseguia ultrapassar, portanto, o trauma que foi registrado na altura. Mas hoje voltamos a registrar uma situação similar, seguramente afeta a saúde emocional, a saúde mental, portanto, das pessoas que residem naquela circunscrição territorial. Mas nós gostaríamos de lamentar e encorajar a polícia para trabalhar e mais rápido possível esclarecer, portanto, este caso. Tocha, portanto, da chama da unidade. É verdade que a essa altura a tocha da chama da unidade está sendo alvo de muita crítica no país, porque é verdade, por um lado, as pessoas podem ter as suas razões, mas precisamos nós de esclarecermos, portanto, aos nossos concidadãos, aos nossos compatriotas, de que a chama da unidade nacional é fundamental porque consolida a unidade nacional e é um símbolo de que os moçambicanos, fundamentalmente, depois de se passar aquela situação de manifestações em que os moçambicanos estavam totalmente divididos, então precisam, portanto, de ter o sentido patriótico, precisam de ter, portanto, o caráter da unidade, perceber que, efetivamente, todos os moçambicanos são iguais, os direitos humanos são mais prioritários e costuma-se dizer de que no gozo dos direitos humanos não há hierarquia, significa que não há direitos humanos para os chefes e direitos humanos para os subalternos. Os direitos humanos são gozados em igualdade de circunstâncias para todos e não há, portanto, hierarquia quanto a isto. Dois, nós precisamos também de explicar aos moçambicanos de que essa tocha da unidade nacional tem, portanto, o seu impacto e é fundamental que se respeite as decisões do Presidente da República, fundamentalmente quando tem impacto da unidade nacional, quando tem impacto de trazer a consciência sobre, portanto, o equilíbrio no tratamento das pessoas e nas relações entre as pessoas dentro da nossa sociedade. Ainda que de forma prematura, uma análise àquilo que são os fenômenos que têm estado a acontecer é quase que de forma cíclica que sempre que entramos para um novo ciclo governativo, o país viva momentos de tensão. Ainda que neste momento a livre circulação de pessoas e bens esteja a decorrer de forma plena e as forças de defesa e segurança estejam então no terreno para neutralizar e identificar estes que então perpetraram este ato e levar-os então à barra da justiça. Se formos a fazer aqui uma análise cronológica, vamos acompanhar que no mandato do presidente Guebuza
tivemos a situação dos homens armados da Renamo que, de certa forma, também criaram aquilo que podemos até considerar um retrocesso para aquilo que é o processo de desenvolvimento, principalmente na zona centro, e no mandato do presidente Filipe Jacinto Nyusi tivemos a situação de Cabo Delgado, que tenta-se neste momento controlar esta situação. Desta vez, com o presidente Daniel Francisco Chapo, tivemos esta situação. Como é que acha que as forças de segurança devem, então, antever estes fenómenos e, acima de tudo, salvaguardar que a questão da livre circulação de pessoas e bens possa acontecer de forma plena no seio do país? Afirmativo, é o que tem ocorrido, é um histórico. Aliás, cientificamente, costuma-se dizer, quando estamos a compor um novo conhecimento, é importante buscar resultados de estudos similares que ocorreram fora de portas e dentro, portanto, do solo pátrio. Então, esta contextualização é importante. Bom, ninguém esperava este ato de Nhamapaza, tendo em conta que no dia 5 de março último foi firmado o acordo político, ou diríamos termos de referência, que hão de dar espaço ao diálogo nacional inclusivo. Face a isto, e não só dias depois, tivemos a situação do encontro entre Sua Excelência Daniel Francisco Chapo e o engenheiro Venâncio Mondlane, onde discutiram, portanto, assuntos da atualidade do país que tem a ver com a estabilidade social e política. Conforme sabe, o desenvolvimento da nação, ou seja, a evolução do gráfico da economia é bastante influenciada pela estabilidade social e política. Não é possível desenvolver-se, portanto, a economia de uma nação sem termos a paz, sem termos a estabilidade social e política. Nesse contexto, era uma ação menos esperada que ocorresse qualquer tipo de ataque dentro do nosso país, porque pressupõe-se que os caminhos para a paz efetiva já estão encontrados. Aliás, no nosso país, a essa altura, nós estamos em paz, tirando a situação que ocorre, portanto, na região nortenha do país, que tem a ver com os insurgentes ou os terroristas. Por isso, com relação às forças de segurança, é importante que no seu cotidiano pense sempre, portanto, na estratégia defensiva de proteção das pessoas, de proteção dos bens e na proteção, portanto, dos limites territoriais, tendo em conta que Moçambique é um país soberano e as forças de defesa e segurança são elementos fundamentais para garantir, portanto, a integridade territorial do nosso país. Por isso, nós gostaríamos, mais uma vez, de condenar com veemência este ato que ocorreu em Nhamapaza. Esperamos nós que a polícia venha esclarecer e não só, gostaríamos nós que doravante a situação similar não volte efetivamente a ocorrer dentro do nosso país, porque neste momento os moçambicanos estão na fase de recuperação emocional, recuperação social, recuperação econômica e financeira rumo ao desenvolvimento, portanto, da nação moçambicana. Qualquer situação em que os moçambicanos têm como reivindicação, existem vários fóruns específicos onde podem apresentar a sua oposição do que efetivamente estar a manifestar através de armas, colocando em causa a livre circulação de pessoas e bens e destruindo assim a economia dos moçambicanos e criando a fragmentação do próprio tecido social em Moçambique. Muito obrigado. Chegamos então ao término de mais uma edição deste que é o seu programa de eleição Índigo Podcast. Para si que nos acompanha através das redes sociais, um forte abraço, e para quem nos acompanha através da Rádio Índigo 89.5, votos de uma excelente escuta, restante programação e muito obrigado.